Olá, amigos da TV Cidade. Estamos com mais um Cidadania e Qualidade de Vida. E para falar de cidadania, estamos com o maior representante da cidade. Eu li alguma coisa ali antes de começar o programa, que o prefeito da cidade é a autoridade acima de todos. Forte isso, né? Eu sei que aqui não é assim. O prefeito, ele gosta de delegar bastante e não delargar, pelo que eu conheço ele. Mas a equipe, às vezes, é muito grande. Então, quem está de fora acha que o prefeito não tem o pulso. Isso que nós vamos perguntar para ele. E também vamos perguntar se o prefeito vai mudar de partido, se o prefeito vai a governador. Isso é uma aposta que rola na cidade. O Fabiano Feltrin vai fazer o sucessor. Se ele não fizer o sucessor, ele vai à reeleição. Fica um ano, deixa para o vice e vai fazer a sua campanha a governador. Ah, mas o que o Fabiano Feltrin quer como governador? O Leite, um prefeito de Pelotas, se tornou governador. O prefeito, representante da MESB, de toda essa ligação que ele tem na Serra, teria cacife tranquilamente para se colocar. E é o que nós vamos perguntar para o prefeito hoje. Obrigado, prefeito, pela sua presença mais uma vez no nosso estúdio. Câmara T só sua. Muito obrigado, Glacir. É um prazer muito grande nós estarmos aqui na TV Cidade. Sabe que eu tenho muita consciência de a gente estar momentaneamente no cargo. O cargo de prefeito, ele é um gestor que a população contratou, Glacir, por um período, que são 4 anos. Então, a gente tem que deixar um trabalho que possa proporcionar um legado e que, posteriormente, tudo aquilo que for assertivo, que as pessoas deem continuidade independente de quem continuar no cargo. Então, ele é muito temporário. Parece que foi ontem quando a gente iniciou e eu não vim aqui falar em absolutamente nada que seja pandemia, etc. Mas passou muito rápido, talvez dadas essas circunstâncias, né, das questões climáticas, pandemia, etc. Mas a ideia é de que a gente possa contribuir com muita humildade e quando a gente está, as pessoas, aí eu costumo dizer para alguns amigos, né, quando tu está se achando muito, dá uma visitada no cemitério. Né? Porque é lá que vai ser a tua morada, né? Então, com muita tranquilidade, com muita humildade, com muita espiritualidade, a gente está aqui para sempre estar não só fazendo a nossa prestação de contas, mas também de ouvir as sugestões, quando vem algum comentário, a gente poder avaliar, né? Baixar a cabeça. E, por exemplo, nós temos aí agora toda essa questão climática que prejudicou muitas estradas. Eu estou vindo da FENIM, né? De lá de Gramado, daí eu fui por um lado, não deu. Por Porto Alegre não deu, aí fui por outro, também não deu, e tive que ir por Alto Feliz. Então, isso está acontecendo em todos os lugares. Eu estou falando de asfalto, quem dirá extradição. Então, é um momento difícil. A gente tem um monte de máquinas a mais do que se tinha no passado. Nós investimos em torno de 10 milhões de novos equipamentos, máquinas para o interior, que foi os primeiros investimentos da gente, mas ainda não é o suficiente. Eu posso ter 3 vezes mais trabalhos no interior. Eu posso ter contratado máquinas e patrulheiros do consórcio, que isso nunca aconteceu, o município não utilizava o consórcio. E a gente tem que baixar a cabeça e dizer, ainda não é suficiente, porque os estragos foram muito grandes. Então a gente tem que ter humildade quando está nesse cargo, em primeiro lugar. Então eu vim aqui também, Glacir, para fazer alguns agradecimentos, principalmente para a população, né, através aqui da audiência da TV Cidade, a gente poder agradecer, porque eu sempre tive apoio para governar. Eu nunca tive nenhum momento que eu não tinha o apoio da população para um determinado assunto. Por vezes, sim, alguma decisão que você tem que recuar, porque a população pediu diferente, então eu também sempre atendi, mas a população sempre me deu o resguardo necessário para as decisões mais difíceis, assim. Então eu quero agradecer a população, eu quero agradecer a sociedade civil organizada, que a gente governou junto, e tu pode estar me dizendo, mas Feltrin, tu tá se despedindo? Não, é que nós já estamos no ano eleitoral. E que com uma série de condições legais que impedem o prefeito de tomar decisão. Então veja como é difícil. Primeiro ano, pandemia. O segundo ano é a eleição do Estado e da União. Daí também tem questões que são impeditivas de fazer. Aí tu tem o terceiro ano, né? E tu já vai para o quarto, que é a tua própria eleição. Então, hoje, por exemplo, se eu e tu aqui decidirmos junto com a população que tem que pavimentar a tal rua, eu não posso, porque é ano eleitoral. Né? Você tem que ter previsto antes, né, de fazer uma lei para dispensar a contribuição dos moradores. É uma série de questões, com exceção de alguma rua que seja de uma rótula, então, que seja viária. Tem que estar licitado para começar. É uma situação muito mais difícil do que as pessoas possam imaginar. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer, então, à sociedade civil organizada, que sempre esteve conosco também. A gente sempre dividiu as decisões. Eu costumo lembrar, por exemplo, que
algumas decisões que eram duvidosas para a população, então eu submeti, umas deram certo, outras não. Por exemplo, a Casa de Cultura eu queria comprar, a sociedade civil organizada disse, não, acho que não é por aí agora, não é. O Moinho foi comprado, né? Daí também com essa decisão de colegiado. Então, Pedro Grandene é o que deu mais polêmica, isso, talvez, retornamos, né? Fizemos como a população queria. Normal. E também eu quero muito agradecer, Glacir, os servidores de carreira. Sem eles, você não consegue fazer a velocidade dos projetos, da educação, da saúde, da infraestrutura, daquilo que vai regrar a Farroupilha para os próximos anos, né? Vencer um plano diretor que deveria ter sido feito, né, na gestão passada, não foi feito, então acumulou, a gente tinha que regrar tudo isso, que também tem muita polêmica, tudo isso foi vencido com os nossos servidores. E aí não posso deixar de agradecer, logicamente, a primeira-dama, a Nani, que trabalhou voluntariamente todo esse tempo, num trabalho dedicado diariamente, totalmente para a população. A gente fez esse combinado enquanto família, enquanto casal, e ela fez um trabalho extraordinário. Eu tinha uma frase que eu dizia, né, Nani, não vai haver justiça social em Farroupilha enquanto tiver um morador aqui com fome, né? E nós não deixamos ninguém com fome. Isso é muito importante. Parece, assim, algo que talvez não esteja se passando, né, na grande maioria, mas nós não podemos admitir em Farroupilha um cidadão com fome. Então a gente atendeu com muita carinho, com muito acolhimento. No projeto das fraldas dobrou a capacidade, uma série de questões que ela se envolveu também com a coordenadoria da mulher, entre outros assuntos que ela sempre se envolveu, mas principalmente uma coisa que ninguém sabe. A Nani participou de todas as reuniões da saúde. A Nani capitaneou todas as questões de cirurgias que nós pegamos represadas desde 2017, né? A questão da mama, da mulher, do câncer de mama, as mamografias, sempre cuidando para que a gente não possa ter acúmulo disso tudo, né? E agradecer aos secretários. Me permite aqui dizer, Glacir, que a gente prometeu uma transparência e também novas lideranças. E o Plínio, né, que fez um trabalho maravilhoso, também uma contribuição enorme nas finanças, cuidando de cada centavo do dinheiro público, né, uma pessoa que não tinha absolutamente nada a ver com a política, né, o Clarimundo não tinha nada a ver com a política na saúde, que ajudou a salvar o nosso hospital, que agora também tem as questões também que as pessoas, uns deles vão sair, né, para concorrer. O Clarimundo é um deles, né, pré-candidato a vereador. A Regina também? A Regina também, pré-candidata a vereadora. Caso que nunca foi política, né? Exatamente. Então tem o Schmidt, por exemplo, que vai concorrer também. Então o Plínio, vou por partidos aqui, tá? O Plínio, né, o Clarimundo, o Dr. Galvão, né, o Nestor, que é uma nova liderança também, a Regina. Filho ou o pai? O filho, né? O pai já tá, vamos dizer aqui, cumpriu com o papel dele na municipalidade, agora tá o filho, isso é legal também, daquilo que eu me propus de novas lideranças, né? O Schmitz, a Luciana Zanfeliz, que acho que... A Luciana vai? A Luciana não vai concorrer, vai permanecer lá, porque a área da educação, Glacir, ela é numa demanda enorme. Nós vamos iniciar agora com 7.500 alunos. E 700 professores? É algo assim, ó, um volume muito grande. E o que acontece? A antiga administração, ela prometeu 10 escolas e não entregou nenhuma. Nós estamos entregando uma nova escola agora, esse ano já, vamos iniciar no ano letivo com a escola do Monte Pascoal, que é grande, né? E vamos iniciar com uma escola no 1º de maio, etapa creche também. Então, temos muito trabalho na educação, nós estamos indo muito bem, nós somos uma referência no país, com o programa Jovem Empreendedor, nós estamos com o projeto piloto da sala Google nas escolas, então tem muita coisa para fazer. Eu pedi para que a Luciana ficasse, então, até o final e não concorresse. E a Anitta também, que tem um desafio enorme dessa pasta, que é assistência social, que é aquilo que eu falei que a Nani se envolve muito também, e ela tem conhecimento da gente poder cuidar de cada cidadão, dessas pessoas que mais precisam. Nós temos vários CRAS, nós temos CREAS, nós temos agora um CAPS infanto-juvenil que vai ficar pronto também, tem muito serviço para fazer. Então tem muita coisa que está acontecendo ainda, né? Um novo posto de saúde no 1º de maio, uma nova escola, um novo CRAS, e também o Volney, que pegou um grande desafio, né? O Volney, que representa o PL na nossa administração, e aí não tem como ele sair para concorrer agora. Ele até teria cacife para se eleger, mas não dá para iniciar agora e nós trocarmos. Então eu quero agradecer essa turma toda não vai aí, né? Porque também a gente precisa dela, né, nesse contexto todo, né? E todos teriam cacife para ser o cargo que quisesse. A gente está conversando sobre isso. É mais ou menos uma prévia aí, claro, né? Claro. E também dizer que essa digitalização, essa modernização que nós tivemos
na prefeitura, que hoje você tem uma das prefeituras mais modernas do estado do Rio Grande do Sul e quem dirá do país, é possível que a gente também possa agradecer todos esses servidores que nos ajudaram nessas questões todas. Então, passando rapidamente aí, né, Glacir, da educação, que nós dobramos as vagas de ensino infantil, que nós fizemos reforma em todas as escolas, colocamos equipamentos modernos. Para te ter uma ideia, tu tem uma obrigatoriedade, né? Na educação, que é 25%. Tu sabe quanto nós colocamos a mais na educação, mais que a obrigatoriedade, né? Em torno de 17 a 20 milhões. Nós estamos fechando os dados. Percentualmente... É 25, né? Daí então tu coloca 17 ou 20 milhões a mais do que é o orçamento normal. E na saúde igual, que é 15. Então na saúde o volume ainda, por isso que a gente avançou tanto na saúde, por isso que deu 100 e poucos mil atendimentos a mais por ano, por isso que a gente avançou tanto em cirurgia e exame, e ainda tem muito problema para resolver. Sim. Mas é só para te dizer da capacidade, né? Aproveitando o gancho da saúde, o pessoal ainda reclama, porque a imprensa, de modo geral, chega na gente todo dia e toda hora, né? Tem aquela reclamação, vai na saúde e diz, não, está no hospital. Aí vai no hospital, sim, está aqui, mas não está autorizado. Isso ainda tem... Não, nós interligamos os sistemas, né? Então não tem mais isso de tu ficar perambulando de um lado para outro, né? Esse é um modelo que a gente fez. Isolados, não é? Não. A gente conseguiu ter esse atendimento em que as informações, inclusive agora, por exigência da municipalidade, o hospital tem uma ouvidoria própria ao qual todos nós temos acesso. Então é uma novidade também para 2024. Né? Falando em hospital, a gente colocou aproximadamente 13 milhões de reais a mais no ano de 2024, comparado com a última administração, mas que também não é demérito deles, é compra de serviço, é incremento. Considerando os 3 anos? Ou... Não, só no ano. Só em 2023 a gente colocou 13 milhões a mais do que colocava a antiga administração. Por ano, a mais. Né? Então, a gente fez um trabalho que, poxa, quem não lembra, né, que um hospital que ia fechar, a relação dos gestores, né, tanto que estava com o que foi entrou uma depois, confusão total. Foi muito ruim, né? Então, e nas obras, Glacir, Farroupilha é um município novo, mas dada a nossa gestão econômica, com a qual novamente agradeço o Plínio, as nossas economias fizeram que a gente tivesse realmente o maior volume de obras. Isso não é um dado meu, é um dado público dos servidores concursados, planilhados no município. É um dado público. Então, o volume de obras, nós temos agora, essa semana, eu dei ordem de início para 19 comunidades do interior simultaneamente. São 45 trechos feitos. Tudo licitado anteriormente. Tudo já andando e licitações, prefeito, é uma coisa que se fala sempre, né? Que às vezes é dirigida, às vezes é isso, aquilo, sempre tem conversa no meio, né? Não no meu governo. Tá, eu queria lhe perguntar o seguinte, em governos anteriores a gente não sabe como funcionava, mas eu ouvi falar e queria que o prefeito confirmasse que quando sobra, por exemplo, a obra é 1 milhão, mas gastou 900 mil só, sobrou 100. O que era feito com esse valor antes e o que foi feito na sua gestão? Cada licitação que é feita, a gente submete, além de nós termos um cuidado muito maior do que era feito no passado, não só porque a gente tem esse modelo de gestão, porque a legislação também assim se faz necessário. E nós submetemos todas elas ao Observatório Social. Então a gente não olha o Observatório Social como inimigo, ao contrário. O Observatório Social defende toda e qualquer administração e os gestores, não só ao prefeito, ao vice-prefeito, aos secretários, aos envolvidos nas compras, isso defende a municipalidade. Então por que tu vai ter receio de passar para o observatório? A gente passa tudo para eles e é mais um canal que a gente tem para fazer as licitações corretamente. Não é por nada que às vezes Farroupilha dá mais licitação em branco que em outros lugares, né? Ou que no passado. Então, tá tudo bem. A gente está fazendo todo a parte correta. Com relação a essas obras, como é que era feito isso, prefeito? Como é que está sendo feito? Eu não entendi a pergunta. Não, assim, a licitação é de 1 milhão, tá? Mas a que ganhou a licitação apresentou só 900 mil de despesa. Sobrou 100. Nós não tivemos nenhum caso desses, nenhum. né? Porque na verdade você tem um orçamento, né, que vai ser cumprido e você tem um fiscal que vai acompanhando. Então você vai pagando a obra conforme ele for entregando. Né? Então ele ganhou por aquele preço, ele não vai te devolver o dinheiro, né? Então não tem isso. Não existe isso? Não, porque anteriormente eu ouvi falar assim que sobrou lá um pedacinho, não, então faz obra tal. Essas sobras de caixa que o prefeito fez foi só da redução da máquina, então não foi sobra de licitação, não foi nada. Não tem porque assim, vamos lá, a obra custou, ele ganhou a licitação por 1 milhão de reais, certo. né?
Então, o pagamento vai ser feito conforme o andamento. Então, não tem sobra. Ele não vai te devolver dinheiro, né? Então, essa informação não procede. Não procede. Não. Tá bem. E vamos falar de política? Vamos. Tá valendo essa aposta ou não? Que o prefeito vai para a reeleição, fica um ano e vai para governador? O que acontece, Glacir? É natural que uma pessoa que não é refém da política como eu, ele tem as portas abertas em diversos partidos, em diversas situações. A nossa ideia é de que esse projeto ele continue sendo capitaneado pela sociedade civil organizada, que o prefeito ouça as pessoas. Sociedade civil organizada e as entidades, o CNPJ. E todos eles que possam, né, presidentes de bairro, que a gente possa fazer isso com a SIC, CDLs, indígenas, Sindloja, todas essas questões que as pessoas se organizam, a própria MAFA, a própria BAE, ou seja, a gente ouve todos esses entes, né, e a própria a questão também do Conselho Gestor Comunitário que a gente montou, o Daniel Bump capitaneando isso, então ele traz as demandas dessas reuniões, por vezes são reuniões que eu não participo, ele me traz, olha, o pessoal decidiu isso e tal. Então a gente tem um interlocutor também, além das reuniões que a gente faz presencialmente. Presidente da SIC regional também. Isso é muito bom. Coisa boa. Então, o que acontece? O modelo de gestão que a gente fez é muito difícil falar de si mesmo. O modelo de gestão que a gente fez, ela chamou a atenção. Né? Hoje a gente é referência em saúde, educação, na gestão, no compliance, né? No enxugamento da máquina pública, porque o que é que a gente reclama dos governos? Né? Eles não fazem enxugamento da máquina pública, daí vem para cobrar impostos. Tudo isso que a gente fez em Farroupilha, esses avanços, saúde, educação, obras, equipamentos, tudo isso foi sem aumentar impostos. Ao contrário, nós dando benefícios e incentivos através de novas leis que a gente busca, né, com a desburocratização e podendo incentivar a classe empresarial para gerar mais emprego, que move toda a economia do município. O IPTU vai ter aumento? O IPTU só tem aumento daquilo que é regulamentar de inflação, mas não aqueles 80% ao ano que faziam, mudava a matriz, né? Nós não tivemos nem a correção monetária, né, que é obrigatória até esse momento, né? Se tiver agora é algum apontamento do Tribunal de Contas que se faz necessária então a correção, que é a inflação, mas não o aumento de fato, né? Certo. E também sobre a política? E daí o prefeito gostaria de fazer o sucessor para manter o trabalho, isso é normal, né? Sim. Mas e se não tiver um candidato, vamos dizer, nas pesquisas aqui, que consiga, o prefeito vai para a reeleição? Não tenho problema nenhum com isso. O Jonas se propõe a ser candidato a vice de novo, é bem super tranquilo isso. Só que, claro, evidente, né, Glacir, se em algum momento a comunidade vê que o Jonas é o candidato a prefeito, é porque naturalmente nós monitoramos que ele tem a condição de ser o candidato a prefeito, porque ele está, tecnicamente, operacionalmente, o Jonas está completamente preparado. Né? Ele tem todo o cacife e conhecimento, porque ele trabalhou comigo desde o primeiro dia, né? No meu gabinete, o primeiro gabinete compartilhado do Brasil, não existe isso, não somos do mesmo partido e a gente consegue trabalhar juntos. Isso não quer dizer que eu ensinei o Jonas, tem muita coisa que ele me ensinou. Uma troca, né? E ele está preparado. Então, se por acaso, né, a comunidade enxergar, então, olha, as convenções, o Feltrin declinou e o Jonas é o candidato, vocês podem ter certeza que é porque ele tem toda a condição de ganhar a eleição, né? Nós estamos querendo que esse projeto continue. Mas né? se o prefeito realmente vê que o Jonas não estaria tão bem, nós estamos aqui na bola de cristal, né? Não estamos afirmando nada. O prefeito vai à reeleição mas daqui a 2 anos tem eleição para governador? O prefeito tem vontade de ser governador? É que é muito cedo para isso, né, Glacir? Tu está falando isso porque tu sabe que acabou tendo partidos que demandaram essa condição de convidar para se fazer essa preparação. Esses partidos que convidaram, eles estão naturalmente imaginando que eu faça o sucessor aqui e que eu não concorra. Se eu concorrer, para que as pessoas compreendam também a questão legal, né, da política, você tem que renunciar como prefeito. Então teria que ser já quase que um combinado. O vice tem que estar preparado que ele vai assumir, a comunidade tem que saber que ele vai assumir. Né? Isso tem que também botar isso em pauta, né? E pesquisas e também em conversas com a comunidade que eles possam aceitar. O que não dá é tu ir para uma reeleição e depois tu não combinar nada com ninguém e tu ir para uma outra esfera, né? Que seja deputado, que seja governador. Mas a ideia é que a gente possa fazer isso combinando com a comunidade. Mas tu tem razão, se você vai para uma reeleição e buscar um outro cargo político, você tem que renunciar. E para renunciar você tem que combinar com a comunidade, né? Mas e o prefeito tem vontade de ser governador? Governador é um ato muito difícil, Glacir. O que precisaria para ser um candidato a governador? Você tem que combinar com os teus deputados, pelo menos da tua agremiação, que você vai fazer enxugamento da máquina pública também na Assembleia. Então, os teus deputados da tua base
vamos combinar que nós vamos fazer um enxugamento de 20%, então todo mundo tem que deixar vago 20% e não preencher, para economizar. Porque o bolo... O que não é fácil. Né? As pessoas dizem o seguinte, porque o dinheiro do legislativo, o dinheiro do executivo, é o dinheiro do povo num todo. Então todo o dinheiro que vai para a Assembleia, todo o dinheiro que vai para a Câmara de Vereadores, no fim, ele é do município na sua totalidade, no Estado na sua totalidade. E quem paga é o cidadão. Isso, então teria que fazer esse julgamento. Então, essa conversa de governador, para não causar o que está ocorrendo nos últimos anos, ou de não pagar a folha, não pagar os fornecedores, ou então de não ter recursos para investimento, ou então de privatizar tudo, depois não ter dinheiro de novo, tem que fazer uma conversa que ela seja muito unificada com, como eu digo, com a sociedade civil organizada, com as entidades, com a Fiergs, com a FEComércio, etc., com a Federação, e nós nos unirmos em torno de um enxugamento que seja passível, inclusive, quem sabe, então, se outros poderes não quiserem diminuir e enxugar, que pelo menos a gente congele um tempo. O judiciário não abre mão. Né? Pelo menos congelar, então. Seria uma proposta para ser... Porque não dá para você ser candidato a governador sem você enxergar ali na frente uma condição. Então é preferível você ser deputado e ir vendendo essas ideias aos poucos, né? Deputado... Para tudo isso precisa se eleger, né, Glacir? Precisa ter um partido que te apoie, que entenda esse projeto, que tem que ser da sociedade como um todo. Perfeito. Para deputado, o prefeito não tem vontade, porque é 1 em 55 ou 1 em 524. É mais um que demoraria 10 legislaturas para tentar convencer, né? Mas eu penso, Glacir, que tu tem que ter uma base, né? Quando o Lula... Bom, que fique claro aqui, né, que a gente está sempre falando de uma conjuntura de direita, né? E que ela seja passível de nós termos um grupo maior que pense dessa forma. Tu nunca vai ter unanimidade. Então aqui eu estou falando de fortificar a direita. Mas Farroupilha é 80%, né? Ótimo, já é um ótimo caminho. Quando o Lula ganhou a eleição, o que a gente ficou contente naquele período? Que a Câmara Federal, ela era na sua maioria, pelo menos de centro e direita, e nós achávamos então que iriam cuidar. Quando veio depois todo mundo Durou se vende. pouco. Então, desculpa o termo, né? Mas se venderam. Aí o que acontece? Nós temos que ter uma base de pessoas na Assembleia e na Câmara que elas possam cumprir com o seu papel, com aquilo que elas se comprometeram com a comunidade e trabalhar esse enxugamento junto. Porque se tu se elege governador e tu não tem uma base de deputados que pense como você para fazer enxugamento, então é um projeto amplo. Eu não me importo essa questão de deputado, eu acho que é importante, é uma base forte de sustentação, de fiscalização e também de você poder cobrar e ter representação na região onde você mora. Quando você não tem representação, fica muito difícil. Ou, por exemplo, hoje, né, nós temos 2 deputados federais da região, correto? Eu tenho o Marcon, que ele não entra nos ministérios, ele não faz nem questão de ir lá, né? Então, eu vou com a Denise, mas que não é da mesma ideologia que eu. Então, não é a mesma coisa. Então, teria que ter mais representação. Certo. A gente fica... Sim, pouco amarrado. Eu cheguei lá pro senador, precisamos ver isso aqui no ministério. Não tem como ir lá contigo, né? É difícil, muito difícil. Né? Perfeito. Com relação, foi muito ventilado, né? O Cherini na Rádio Espaço, o Rogério sabe como ninguém, é o meu ídolo ali, eu acho que dificilmente nós vamos encontrar um radialista que é praticamente melhor que jornalista, muitos, né? Que sabe colocar as questões. E foi colocado isso mais de uma vez. Hoje, como é que está o prefeito, que é um líder do PP a vida toda ali, tem chance de ir para um partido de direita, tipo o PL? O que acontece para os telespectadores compreenderem? Quando a gente montou o PL, eu fiz parte de todo esse contexto. A gente foi de casa em casa, regularizamos a documentação. O nosso contador, o nosso advogado era o mesmo, né, que regularizou o PP, que o PL, que deixou tudo em acordo com a legalidade. Nós demos todas as mesmas condições que os nossos correligionários do Progressista. Eu fui na casa das pessoas para convidar a serem candidatos a vereador e vereadora, montamos a chapa na sua plenitude, então eu faço parte do PL. Por isso que o PL também faz parte do meu governo, tenho um secretário, inclusive, do PL, e nós temos essa relação muito próxima com eles. A minha ideia é que a gente fortifique a direita. Então, sim, tem convite de eu ir para o PL, esse está sendo conversado muito com o presidente Cherini, que conduz
conduz aqui o Estado, mas tem também os deputados que fazem parte do colegiado do Cherini, né, que é o deputado Tenente Coronel Zucco, que é meu parente, inclusive. Pois é, ninguém amigo, sabia. Parente por quê, prefeito? Nossos avós, né, eram primos, né, então meu pai é primo do pai dele. E então, essa primo relação, terceiro dele? Isso. Então a gente tem uma relação muito próxima, e de amizade também. Ele sempre teve uma relação muito próxima comigo e eu com ele, a gente sempre trocou ideias. Eu posso te garantir, se ele quiser confirmar, né, a grande vontade, né, que ele fosse candidato a deputado federal foi minha. Ele talvez ia de novo para estadual, ele foi mais votado para estadual e ele deu já um salto na primeira e foi para federal e continuou sendo mais votado. Ele foi mais votado para estadual e disse, ó, vai para federal e tu vai ganhar, não te preocupa e tal. Ele foi e ganhou, só que ele foi inclusive o mais votado. Então, inclusive na região. Inclusive aqui em Farroupilha também. Então, o Cherini, o Zucco, o Sanderson, o Bibo, o Moraes, eles têm uma relação muito boa comigo, né? Então, a minha relação com eles é assim, de irmandade mesmo, e a gente quer fortificar a direita. Então, muitas coligações aqui na Serra, né? Capitaneadas por eles, por mim, e auxílios e conversação aqui e dali, estão coligados PP e PL. Então, eu enxergo a direita como uma coisa só. E se nós não pensarmos assim, a gente nunca vai crescer. Então, a ideia... E o que é a direita, né, pessoal? Qual a diferença? A diferença é que a posição da esquerda, dos comunistas e tal, é de um Estado inchado. Nós queremos que o Estado seja menos inchado para dar mais serviço para a população, fazer as parcerias público-privadas, né? Porque, por exemplo, assim, as pessoas dizem, vamos dar um exemplo lá do Balneário Santa Rita, né? O Parque Santa Rita. Parado o que ficou 8 anos parado na administração anterior. O que eles queriam fazer de fato? Que aquilo quase virou um crime ambiental, você não pode mais tomar conta e vira lá um negócio de preservação e aí a prefeitura não consegue nem limpar, Glaci. Se a gente não consegue limpar os matos, a cidade, a municipalidade, não é o governo A, B ou C. Isso é de todos. É difícil você limpar os banheiros, você tem que terceirizar, você tem que fazer parcerias público-privadas. Daí o cara vai lá, incrementa, bota a gastronomia, banheiro, vigilância sanitária, ele faz aquilo render, gera emprego, gera renda. Então é isso que a gente é favorável, né? O Santa Rita, qual é a possibilidade de inaugurar agora? Eu acredito, Glacir, tu sabe como é que é o meu perfil do Jonas, né? A gente vai lá e faz conforme, a gente tem a licitação, a empresa pronta, só que nesse caso, como é iniciativa privada, a gente tem expectativa, então, que a gente inaugure a primeira fase já no primeiro semestre. Já é. Já agora, né? Eles estão trabalhando. Eu só não quero te dar data, mas tem lá um compromisso com a municipalidade com data, tá? Eles estão trabalhando. Estão trabalhando para abrir já a primeira fase e logo em seguida. Ele está totalmente liberado, né? Isso é um cartão postal nosso que está abandonado. Isso. Então, por isso que eu falo de nós fortificarmos a direita. Então, a ideia é de que a gente possa estar juntos e poder fomentar. Então, Fabiano, respondendo especificamente, né, o que está acontecendo nos bastidores? O vereador tal de tal partido vai vir para o progressista e tal. Não muda nada a vida dos progressistas, né? E eu me considero e sempre irei me considerar um progressista, mesmo se eu pudesse estar no PL, por exemplo, porque nós temos que pensar num frentão da direita. Né? Então, nós vamos sair, nós vamos ter a virada da bandeira, Glacir, maior do que nós entramos no início da minha administração. Isso eu posso te garantir. Vai ser uma mudança meia drástica ali. Vai. Mas assim, estar junto, o PL e PP é uma coisa. Agora, o prefeito ir para o PL é uma possibilidade de 1 a 10? É muito maior do que as pessoas imaginam. Porque o que acontece? Eles estão me demandando, né? Cada liderança, alguns enxergam e outros não. Né? E quando tu já está em casa, talvez as pessoas não percebam o teu tamanho e a tua possibilidade, e eles enxergarem em mim algo grandioso, para nós buscarmos, quem sabe, né, cargos que talvez não fossem nem imaginados por mim. Então, conversando, vendo a sua própria preparação, né, isso tudo precisa, mesmo que seja para deputado, você precisa fazer realmente um trabalho de conhecimento, de estudo, né? Eu pretendo fazer com que, se isso ocorra, tem uma dedicação muito forte com relação a esse trabalho que a gente vai privilegiar a região. Hoje, antes de ser prefeito e hoje,
cada vez aumenta mais a responsabilidade do cidadão Fabiano, né? Claro, sem E dúvida. os CNPJs do Grupo Feltrin, como é que fica? E o Jean, como é que pensa isso? Sempre é. O Jean é entusiasta da minha carreira política, né? Talvez seja isso que possa trazer uma continuidade, né? Foi difícil para nós, evidente, a gente, Só o primeiro ano como foi crianças, a gente dormia no mesmo quarto e quando a gente colocou as empresas, nosso modelo de gestão era assim, cadeira uma do lado da outra e um telefone só. Né? E o computador era um só, o telefone era um só. Então a gente aprendeu a trabalhar juntos. Então, evidente que para as atividades do Grupo Feltrin, são 21 empresas, traz prejuízo. Eu era muito da parte comercial, evidente. Agora, é aquilo que a gente falou, né? A gente não leva nada dessa vida e se a gente puder contribuir para aquela cidade, para aquela região que nos projetou, que nos trouxe até aqui, então a gente não vê problema. Eu vou te dizer que ele é mais entusiasta do que eu mesmo, né? Eu até tinha mais... O pessoal na rua não pensa assim, Não, né? não. Assim como quando as pessoas olhavam, quando eu não estava na política, que achavam que eu era a pessoa que acelerava, que eu era que me manifestava em nome da empresa, mas quem queria acelerar mais era propriamente o Jean. Eu sempre fui um pouquinho mais conservador e as pessoas pensavam ao contrário, né? E o Hard Rock Gramado, que é um mega investimento que vocês vão participar. O prefeito não vai estar lá seguindo Sim, eu tinha esse planejamento, né, porque é um empreendimento grande, talvez seja o maior empreendimento turístico brasileiro, então eu tinha essa perspectiva, né, de poder estar, né, na liderança desse projeto. É um projeto grandioso. Imagina, 858 quartos, uma vila gastronômica, né, um shopping a céu aberto de 16 empreendimentos. Então, é um negócio desafiador, assim. Mas o meu irmão, ele está tranquilo, né? Então, a gente pode tanto voltar para as empresas quanto continuar essa caminhada. Então, como eu te disse, o maior entusiasta da política. Que bacana, é uma boa coisa, né? Perfeito. O que, por exemplo, assim, decorrer de 3 anos, o que lhe frustrou até aqui? O que disse, não, isso aí já era para ter acontecido, não aconteceu? Glacira, assim, ó, não é apenas uma fala. A gente fez um combinado, eu e o Jonas, daquilo que a gente imaginava fazer. E a gente ultrapassou em muito, deu muito mais certo do que nós imaginávamos. Por outro lado, a pandemia, ela deixou os nossos projetos muitos engavetados por questões de velocidade do que o servidor tinha que trabalhar em home office, teve aqueles momentos. Então, o que a gente fez, Glacir? Quando abriu, que a gente pôde trabalhar mais, né, que pôde pensar menos na pandemia, nós contratamos um 3º turno de projetos. E isso foi muito assertivo. Então, tudo aquilo que a gente imaginava aconteceu. Agora, não posso te negar também que a questão burocrática do município, ela é, para o empreendedor como eu, sim, revoltante. A burocracia impera. É revoltante. Né? Então, mas faz parte, nós sabíamos, né? Eu já tinha sido vice-prefeito, o Jonas vereador, já tinha sido secretário das finanças, nós sabíamos, não era novidade para nós. Mas eu te confesso que a gente está acima do que a gente imaginou e ainda assim eu posso te garantir que o melhor, não que as pessoas, vai ser novidades, é que as pessoas não viram ainda o que está quase pronto. As pessoas estão começando a ver agora, por exemplo, tu pega toda aquela estrutura do 1º de maio, que é uma nova escola etapa creche, que é um novo posto de saúde, que é um novo centro de referência de assistência social, dando um pequeno exemplo de centenas de obras que estão em andamento, as pessoas vão ver tudo agora. Mas iniciou lá já em 2021. E não é uma questão eleitoreira, porque tu já iniciou, tu quer acelerar, tu quer entregar. Quanto antes entregar essa obra, tu tem um olhar para outra. Claro. Hoje nós temos fiscal com 20 obras para cuidar, é muita coisa, né? Então a gente está acima daquilo que a gente imaginava em termos de obras. Não teve frustração. Não, principalmente de obras de infraestrutura, do interior, das comunidades, foi muito acima do que a gente imaginava. A gente também, das obras que a gente queria aqui nos bairros, no centro, e também dessas obras grandiosas assim, de infraestrutura, como o Posto de Saúde de 1º de Maio, como essa que eu falei do bairro industrial, né, essas questões do centro de saúde, que a gente trouxe o centro de especialidades, criou um novo hospital ali, tem 15 leitos, Glacir. Tu chega lá, tu sai medicado, tu sai com o teu remedinho, funciona sábado, domingos e feriados. É uma outra cidade em termos de... Vai aliviar o hospital. Sim, e também, logicamente, que essas questões mais de... vamos dizer, entretenimento, lazer, né? Tu pega, por exemplo, os parques inclusivos, nós revitalizamos as praças, fizemos as parcerias público-privada, vai ter agora o Largo Carlos Fetter, que para mim vai ser um lugar onde as pessoas vão viver, conviver, e vai ter atração de turista, porque ali os eventos vão ocorrer. Já quero aproveitar a tua audiência, o seguinte, às vezes eu vejo alguma pessoa comentando, mas para que tirar
na nossa semana Farroupilha, os festejos Farroupilha, não sai dali, ao contrário, você não vai pisar no bairro, vai estar tudo organizadinho para a gente continuar os eventos ali. E tem também a cancha de rodeio lá também, que é outro empreendimento que as pessoas confundem. Lá não é a Semana Farroupilha, lá é para o rodeio. Isso, exatamente. Perfeito. O Food Truck chegou muitos pedidos para nós, perguntar para o prefeito aqui. Por exemplo, assim, ó, o Food Truck ali, né? A cobertura no meio está aberto, né? Placa, caixa de gordura fica debaixo do trailer. Se entupir uma caixa, vai ter que levantar o trailer, né? O escoamento da água no meio tá ruim, o passamento de cabos não teve, né? Registro de água é um único. Se estourar um cano em um dos 8 ali, tem que fechar a água de todos. Né? Não procede isso, né, Glaceiro? Acho que não, isso foi demanda dos que estavam ali, né? Não procede. Tem muita coisa que está tudo dentro das normas técnicas, né? Que ela é obrigatório passar por uma questão legal, técnica, né? Tá E dentro da legislação. E outra, a gente tem que lembrar uma coisa, o Food Park é bem legal de nós falarmos. Era um projeto... É uma demanda antiga, né? Um projeto que 2 ou 3 empresas, Glaceiro, ou abandonaram, ou faliram, não sei nem quem é, né, que estava lá, mas foi abandonado por diversas vezes. Aí você tem que licitar de novo, etc. E daí, se você muda o projeto, você vai levar mais tempo ainda. Então, a cobertura vai ser feita agora, já imediatamente, que já é um projeto. já é uma nova, vamos dizer assim, um complemento dessa obra que já estava. Então, se você começa a mudar no decorrer do caminho, você perde tempo. Mas ali vai ser acoplado, então, ter a cobertura, vai ser feito um parque, vai ter outro parque também, vai ter um pet, vai ter a academia, a gente vai ampliando ali, né? E também tem um sonho nosso, Glacir, que é, daqui uma vez que tu me deu a dica também, de nós seguirmos lá do Largo Carlos Fetter e passando pela Rômulo, né? E nós seguir com uma pista iluminada aqui pelo meio dos trilhos também. Com o que está sendo feito lá. Isso. Aí nós vamos ter qualidade de vida. Isso foi uma ideia que veio aqui de ti também. Em 2008, que a gente luta por isso, vendo nas outras cidades. Mas assim, né? as obras, quando ela tem um projeto, sempre tem alguma adaptação posteriormente. E é assim na nossa casa. Tu faz uma casa, depois tu vê que teve algum probleminha, que também ela não é diferente na prefeitura ou em qualquer outro órgão. Vai se adequando e a gente sabe que tem os melhoramentos para fazer. O cidadão, o eleitor, ele gosta de comparar. Se o prefeito for comparar a sua gestão com, por exemplo, a Clayton e Pedroso, qual os comparativos que dá para evidenciar? É que assim, Glacir, a gente teve muitos problemas na administração passada, então não cabe a mim fazer essa avaliação e outra. Cada gestor, eu duvido que ele tenta ir lá para fazer o pior. Então ele tenta ir lá se dedicar e ao mesmo tempo tu tem que ver a capacidade de cada um. O que tu foi, o que tu geriu, que empresa tu administrou, né? O que tu foi para estar lá. Ser gestor do município, tu tem que ter administração, tu tem que ter gestão financeira, administrativa, gestão de pessoas. Então se tu nunca dirigiu um grupo de pessoas, é muito difícil, Glacir. Então, por isso que, na hora do voto, não gostou do Fabiano, bom, pense em alguém que vai fazer gestão de pessoa, que vai cuidar do dinheiro, que vai cuidar da administração. Então, nada contra ninguém, cada um tem um perfil, né? Então, cada um tem o seu momento. Mas entendo que o teu currículo, né, que está à venda ali para a população. Né? Então, as pessoas têm que avaliar nesse sentido. Exato. Você foi vice do Bareta. Você considera que fez mais que o Bareta com relação a outros tempos? Que são gestões ciclos. diferentes. O que acontece, Glacir? Num determinado momento, você tem uma prioridade. Olha só, eu confesso para vocês que quando eu entrei, eu tinha uma grande e única prioridade, que era o hospital. Né? Teve muitas coisas que foram horrível, vindo, então você tem que ver qual a prioridade daquele momento. E eu não abri a mão também de nós termos um trabalho que pudesse colocar a Farroupilha com futuras receitas. Que o que é isso? Desenvolvimento econômico, você trazer novas empresas, você criar políticas públicas de atração. Então hoje Farroupilha é uma referência em políticas públicas de incentivo, de desburocratização. Então por isso que nós estamos atraindo, né? Então isso vai te gerar receita para pagar a saúde, a educação e fazer as obras. Então além da questão do hospital, eu me preocupava de que os eventos tinham que dar certo. Então você pega, na antiga administração, você tinha uma FENAQUIV, que o nome nem era esse, era Expo
Farroupilha, acho que era. E aí você fazia na data errada, as pessoas queriam ir embora, os expositores queriam ir embora no primeiro final de semana. Foi um sucesso a última, né? E aí o que a gente faz no nosso evento? Por que bate recorde? Porque a gente faz nas datas certas, conversa com a sociedade, atrai eles para fazerem junto conosco, fizemos os convênios com as grandes agências, ou seja, a gente se utiliza de todas aquelas instituições que possam ajudar a municipalidade. Então, é nesse sentido que eu sempre me preocupei. O início era a questão da saúde, pandemia, mas o hospital principalmente. Posteriormente, ter essas atrações para nós conseguirmos ter receita, tudo isso junto com o enxugamento da máquina pública. As pessoas acham que é fácil fazer enxugamento da máquina pública, né? Você ter nove secretarias, qualquer município com metade da nossa população tem mais de 10. Né? Aí eles tinham 14. Aí alguém pode vir aqui e dizer, não, no tempo que eu fiquei eu tinha 9, mas cara, tu estava num período de impeachment de alguns meses, tu não foi prefeito eleito, tu estava ali como um gestor temporário. Então não dá para comparar isso também, né? Perfeito. Com relação assim a Rômulo Noro ali, né? Tá bonito o desenho, mas uma pista só para o trânsito de veículo, isso não vai complicar futuramente, por exemplo, se abrir vamos supor, uma via perimetral na volta do trilho? Ali, Glacir, é um lugar para viver e conviver e andar devagar. Tá. Então tem um projeto que foi feito com muito cuidado por toda a equipe técnica, a gente se debruçou várias vezes, quem andar devagarzinho, porque ali vai ter um monte de criança. A gente pretende que aquilo ali seja um grande conglomerado, não é só isso aí. Isso aí, os módulos, cada pouco a gente vai colocando outro equipamento que vá melhorando a performance ali. E posteriormente, né? É um ponto nobre. Né? Se nós continuarmos com esse projeto, se passa então a ter as parcerias público-privadas. O que é isso? Alguém vai lá fazer um outro empreendimento que vai colocar mais lojas, que vai colocar lá uma Maria Fumaça, que vai, entende? Que vai continuar projetando isso. Então é para andar devagar ali. Então esse é o contexto do Largo Carlos Fetter. Certo, muito bem. O objetivo é ter qualidade de vida, né? Sim. E a minha filha, quando a gente sai, às vezes domingo, diz, pai, a cidade está vazia. O pessoal ou fica em casa ou vai para outros lugares, porque a gente não tem atrativo. Noturno já está melhorando, mas também não tem, né? Então, Farroupilha continua sendo uma cidade dormitório da própria cidade, né? Eu acho que a gente tem que tomar todas as precauções para que a gente possa incentivar o empreendedor. Assim, a minha família colocou um negócio de turismo em Farroupilha que explodiu, é referência na Serra. Então, nós não somos uma cidade mais dormitória, porque a galera vem aqui no final de semana, era para ter 200, 300 pessoas por dia, tá vindo 1.500, 2.000. Mas sábado e domingo, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Está aberto para tudo, né? Nós temos pessoas vindo aqui todos os dias comprar roupa, né? Nós temos pessoas que estão vindo aqui fazer negócio, nós temos o turismo da fé. Nós temos que pegar a nossa, vamos dizer assim, as nossas referências, as nossas fortalezas e ir intensificando. Agora é evidente, né? Nós somos uma cidade que nós queremos ser a melhor na indústria, a melhor no comércio, a melhor... Não é, cada um tem... Assim, Gramado, eles têm ciúmes de nós, porque eles não têm indústria. Então a arrecadação é pequena, a saúde não é igual à nossa, a educação está longe de ser igual à nossa. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar as nossas fortalezas, mas nós não vamos ser o melhor em tudo. Então, mas que a gente abra portas para a prosperidade. E o turismo é uma dessas portas que traz renda, traz emprego e, ao mesmo tempo, ela não prejudica em nada, não vai prejudicar a indústria, né? Não, e então, sem chaminé, né? Exato, então é nesse sentido que eu digo, a gente tem que ter todas as secretarias, todas as portas abertas para que a gente possa fomentar, mas saber que nós somos uma cidade industrial e graças a Deus, que daí é onde advém a nossa grande receita. Perfeito, para nós chegarmos finalmente, depois eu deixo o prefeito, né, sempre à vontade aqui para falar o que quiser. A grande polêmica, foi anunciada a inauguração da ponte, né, é que a burocracia impede, tanto que o laudo ambiental demorou mais que a obra, os valores que foi gasto, o apresentado pelo governo era muito maior, enfim, é um monte de coisa que a gente sabe e está cansado de saber. Isso não vai ter fim tão cedo. Eu, como cidadão já de idade avançada, eu acho que eu não vou ver isso diferente, a não ser que a gente forme grupos que realmente queiram fazer liberal, numa ala mais de que o trabalho pode produzir riquezas, né? Mas eu fiz uma frase aqui para nós encerrar e deixar o prefeito à vontade. Mesmo quando a sociedade é sufocada por impostos, né? A sociedade sempre dá um jeito de sair melhor e maior.
Eu me emocionei em algumas entrevistas que eu fiz lá com os cidadãos, depois eu não achei mais o prefeito, choveu, fez sol e tudo, né? E o prefeito devia ter os convites. Eu entrevistei famílias ali que choravam quando falavam da importância deles não ter saúde, que depende de Farroupilha, não ter educação, enfim, não poder transportar, né? E a coragem dessas pessoas de trabalhar sábado ou até no Natal dentro da água lá para fazer aquilo ali. Prefeito, quando é que nós vamos conseguir mudar isso, prefeito? Quando nós mudar os nossos eleitos? Eu acho assim, ó, Glacir, nós vivemos um caso muito parecido, dentro das particularidades de cada um, mas com o hospital aqui em Farroupilha. Nós fizemos a mesma coisa. No caso lá da ponte, eu me lembro como se fosse hoje a visita, né, do prefeito Douglas, e aí ele me disse: Fabiano, a gente já investigou tudo. Não tem como nós colocarmos recursos da prefeitura, né, nem eu, nem você, e não tem como nós pedir uma verba parlamentar. O que a gente tem que fazer é pedir para que o Estado nos autorize a fazer a ponte, só isso. E ainda nós temos que vencer a parte ambiental. Então é isso que tu tem que me ajudar. E foi isso que a gente fez nos bastidores. As pessoas faziam um monte de perguntas, mas na verdade nós estávamos focados na liberação. Eu penso que o Estado vai fazer essa ponte no futuro, porque senão vai ficar muito feio para eles. E essa ponte que foi construída pela comunidade, ela vai ser um grande ponto turístico que vai nos projetar. Essa ponte vai nos projetar, né? A força da população, da união do povo, e o Estado vai ter que fazer a ponte naquele outro trajeto e mão dupla e tal. E com relação à tua pergunta, Glacir, cada vez mais existe as amarras no poder público, porque também tem muito roubo, né? A questão toda da corrupção no Brasil, ela é tão enraizada, que tem que ter isso como as amarras para não haver corrupção. É difícil das pessoas compreenderem o que eu estou falando, mas é por isso que vai continuar sendo burocrático. Não vai ter menos burocracia, porque se você fizer menos burocracia ou liberar, as pessoas vão se utilizar de tragédias para roubar. É muito triste, viu, Glacir? Mas infelizmente eu penso que as burocracias, elas irão continuar, dado o volume que eu vejo de atribuições, né, com relação à fiscalização do Tribunal de Contas, do Judiciário, né, de todos os órgãos internos próprios da Prefeitura, o controle interno, os observatórios nos municípios. Então, cada vez mais a gente, por vezes, poderia ser mais rápido, mas para proteger e não ter nenhuma irregularidade, a gente submete e cada vez isso demora mais. Então eu penso que não tem chance disso mudar, pelo menos a longo prazo, enquanto não criarmos melhores cidadãos através de tudo aquilo que você também sempre me orientou e capitaneou, que é fazer um PROED para criar melhores cidadãos. Isso a gente tem que ter crianças agora que vão ter mais consciência ambiental. Tudo isso vai ser uma nova sociedade que a gente tem que começar pela educação. Aí no futuro a gente pode melhorar. A minha esperança é a sua filha, minha filha, que já pensam diferente, cobram coisas da gente que a gente às vezes se surpreende, né? Mas, prefeito, para a saideira, então, a Ecofar, surgiu uma pequena polêmica ali, que era 1.200.000, que era 1.800.000, que gasta mais do que antes e não mudou nada. A prefeitura é que mantém a Ecofar praticamente, né? Não tem recursos de fora. Ela é uma empresa pública 100%. Quando nós pegamos, ela é uma empresa totalmente irregular, né? Ela tinha um sócio que não aportou, que em 2018 colocou um documento que era para isso se desfazer, não foi feito. Sair então a gente está num processo ainda hoje de regularização, né? E acredito que com o trabalho que eu fiz no CISGA, de nós termos uma empresa que ela vai atender a toda a região, a Ecofar no total, nós estamos passos largos lá com a Caixa Econômica Federal. Então, o trabalho dos resíduos sólidos e também da questão dos serviços, né? A Ecofar ela vai poder ser uma alternativa no futuro de que a gente possa ou se utilizar dela para fazer os serviços orientados, né, por essa nova empresa que vai ter todas as regulamentações, ou então mesmo de a gente poder, a municipalidade, vender a Ecofar, inclusive, né, ou privatizar. Mas hoje quem aporta recurso é a prefeitura. 100% da prefeitura. E a prefeitura tem gestão para dizer para eles,
o centro não está bom, o bairro tem que ir lá, isso mantém uma porta aberta. 100%, ela é dentro do guarda-chuva da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente, se reporta ao meio ambiente, se reporta às finanças. Então eles têm um orçamento e um serviço que é capitaneado e fiscalizado pela prefeitura. Então hoje, por exemplo, nós temos um dilema que é a questão de que com a chuva e o sol quente, o mato está vindo acima, né? Esses dias um amigo meu que eu fui levar a Lisa na casa dele disse, Feltrinho, isso aqui eu cortava de 3 em 3 meses, olha o tamanho que está, em 15 dias já estava maior do que nunca teve, né? Então é normal isso. Então a gente está criando agora soluções, como por exemplo a capina elétrica. A gente foi buscar, tá, em todo o país quais que são as melhores soluções para esse momento. Então a gente está agora contratando as capinas elétricas, fazendo esse serviço que é um choque, né? Ele passa errado e dá um choque no mato, para ver se isso possa então resultar de nós conseguirmos dar a volta sem estar tudo ruim de novo, porque você tem que dar uma volta na cidade que é aproximadamente há 3 a 4 meses, segundo o que eles me explicaram. Perfeito, e em função do adiantado da hora, o que não é normal, e com certeza as pessoas vão acompanhar quem pegar no princípio. Considerações finais, aquilo que não perguntamos, aquilo que o prefeito gostaria de colocar. Não, eu só queria agradecer novamente a cada um de vocês, desejar um ano muito próspero para todos e que a gente está fazendo o melhor, cuidando da cidade dia após dia, e a gente trabalha sábado e domingo, a gente está presente em todos os eventos, a gente trouxe novamente o gabinete aberto, né, que ficou fechado 8 anos, então a gente atende sistematicamente todas as terças-feiras. Além disso, nós estamos levando a prefeitura uma vez por mês, no sábado trabalhador, indo nas comunidades. Então, cada mês a gente vai num bairro e leva todas as secretarias. Se não bastasse nós estarmos abertos para vocês, nós vamos até vocês uma vez por mês também, deixando aberto o nosso modelo de ser, de estar presente em tudo e poder atendê-los com carinho, com acolhimento, fazendo uma farroupilha que todos querem, cuidando de cada um dos cidadãos, com todos os problemas que todos os municípios têm. Nós não somos perfeitos, mas a gente está tentando fazer o melhor da gente, porque aqui a gente mora, aqui a gente tem nossos filhos, aqui a gente vai deixar o nosso legado. Então contem com a gente, com muita humildade, no período em que estou aqui como prefeito, estou totalmente à disposição de vocês e agradecer à TV Cidade por ter me dado essa oportunidade. Mais uma vez. Obrigado.